Ok, hoje temos mais um convidado, Uvas e Personalidades. Hoje vamos levantar um pouco o nível do conhecimento. Hoje temos aqui o hipnólogo, tá? Saulo de Paula. Saulo, para quem não te conhece, eu quero que tu te apresentes, tá? E fales um pouco do que é que tu fazes. Tu fazes um estrago, tiveste uma evolução num local aqui em Guaratuba, que de alguma forma foste necessário no timing perfeito, tá? Nós já vamos falar a respeito disso, mas o que é que te apresentes? Quem não te conhece, quem é Saulo de Paula? Olá a todos, é um prazer, uma satisfação poder estar falando com você. O Saulo é o filho da Dona Bene, o esposo da Grazi, o pai da Gabi, o pai da Sofia. Quando eu falo isso, eu falo muito dos meus valores e talvez aqui no decorrer a gente fale um pouco de diferenças de valores, que eu acho que é bastante importante e é muito propício para o momento, que o valor é aquele estado onde você é um estado que você realmente deseja. É um estado que você quer estar, ele é um pouco mais profundo que você só falar família. Então a família para mim hoje significa principalmente essas referências femininas e que são muito importantes para mim. Um sonhador é alguém focado, alguém que encontrou aquilo que se você vir me entrevistar daqui, sei lá, quando eu tiver com uns 70 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa, porque eu me sinto bem. Acho que esse é o meu lugar, isso é o meu propósito. O Saulo, assim, tiveste a comentar que vieste para aqui há 2 anos, tá? Aparentemente houve alguma indicação, alguma energia que te puxou na estrada, não para o interior, mas para o litoral, como estávamos a falar nos bastidores, mas tu vieste numa altura, aspas, crítica, ou um timing perfeito. Tu vieste no início da pandemia, praticamente. Tu foste uma ferramenta essencial para os locais, para seres esse centro de equilíbrio ou de esclarecimento? É interessante, porque tem coisas que a gente consegue explicar mesmo sendo racional, mas tem coisas que a gente mesmo tentando não consegue. Eu sempre gostei de Guaratuba, a minha filha desde pequena, a praia que ela vinha era Guaratuba, muito embora conheça as outras, mas a gente se sente em casa, é uma cidade do interior, é uma cidade acolhedora, tem uma natureza extraordinária, praias limpas, né? E eu sempre gostei de vir para cá. E eu sou muito sonhador, então eu sempre faço projetos a longo prazo. E nas primeiras vezes que a gente veio, eu e minha esposa, eu falei, olha, se um dia eu for morar numa praia, vai ser aqui na cidade de Guaratuba. Então eu decidi e largo. E por muitos tempos, entre várias coisas que eu passei, a gente vai falar talvez sobre, né, momentos de muito estresse, eu fui vendedor de automóvel por muito tempo, chegou um ponto em que eu queria me descobrir, que eu queria entender um pouco melhor, me entender. E aí começou uma jornada. Nessa jornada, nós decidimos que talvez seria um momento da gente vivenciar com mais qualidade de vida, principalmente o crescimento das nossas filhas. Uma coisa que me incomoda, João, é falar assim, quando eu fizer, sei lá, 70 anos, eu vou comprar uma casa ou comprar uma chácara e aí eu vou caminhar na praia. Poxa, não vai, cara, não vai ser a mesma coisa. Por que eu não posso fazer isso agora? Por que eu não posso unir o útil ao agradável, né? E isso é uma coisa que ficava na minha cabeça, eu falei com a minha esposa, inclusive um ano antes da pandemia a gente comprou a casa aqui. Então já estava certo, a pandemia só foi aquele empurrão. A motivação. A tua área profissional foi um balão, uma bolha de ar fresco para muitos pacientes que aqui estavam, que aparentemente não tinha ninguém com o teu status profissional para assimilar toda essa transição para a nova realidade. Como é que foi assimilar os locais e transformar o teu discurso técnico e analítico para um discurso mais de comum mortal? Como é que foi filtrar todo esse discurso técnico para o paciente? É interessante porque eu sou muito professoral. Então, quando eu converso com alguém, eu quero que a pessoa entenda como que eu entendi, como que eu cheguei naquilo. E é engraçado porque eu acabei me metendo em algumas formações onde sempre era mais difícil, né? Quando eu fui para economia, falei, mãe, estou fazendo economia. A mãe falou, aquele cara que fica no jornal, tipo, é uma coisa fora, né? Eu vou fazer um coach, mas o que é isso? Vou fazer hipnose, ui, que medo, né? E acho que eu acabei sempre me chamando a atenção isso, porque eu ia atrás porque eu queria entender, né? Então quando eu vim para cá, eu já vim com essa postura, esse papel de falar, não, eu vou para dar certo, eu vou fazer as pessoas entender que a hipnoterapia
junto com outras técnicas, ela é um resultado. Porque eu, como economista, uma coisa me incomodava, João, eu ia fazer uma consultoria na empresa, eu chego na tua empresa, você vai falar assim para mim, Saulo, a minha empresa está tendo X de ganho e X de prejuízo. Eu acho que eu sei o setor, eu quero que você resolva. Ou seja, a empresa ela já tem um diagnóstico prévio, muito embora não esteja bem estruturado. E nós, réis mortais, nós nos deixamos. Então a gente nem se preocupa. Tanto é que uma pessoa que está com depressão, se alguém não falar, ela não tem nem força para ela procurar ajuda. Então eu falei assim, tá, se eu presto consultorias para as empresas querem resultados e elas têm um foco, um objetivo. Por que eu não posso fazer essa metodologia, moldar isso e levar para as pessoas? Então quando você vem fazer uma consulta comigo, já no início eu já falo, não se preocupe que você não vai ficar muito tempo comigo, eu nem quero, eu tenho alguns protocolos. Você vai ficar no máximo 6 sessões comigo. Depois, se você quiser, você vem fazer uma psicanálise de vez em quando, porque eu quero resultado para você. Só que nas primeiras sessões eu já vejo se você está preparado ou não. Porque há a possibilidade de você não estar preparado. Porque eu quero resultado para você. Ou seja, tu transformas, vais pôr termos clínicos, então, tu transformas o que aparenta ser uma cirurgia de alto risco em uma aspirina. Isso. Exatamente. E como é que tem sido a recepção do local, tá? Estamos a falar de uma povoação do litoral que não tem muito acessível esse conhecimento, a não ser nos filmes, ou que alguém fez na cidade grande, etc. Mas como é que foi essa receptividade? Dá-me um feedback, dá uma experiência interessante que tu tenhas tido para servir de exemplo, para passar esse exemplo para potenciais clientes. Sim. Pacientes, no caso. Isso. Então, quando eu cheguei, não era conhecido, né? E aqui, como é uma cidade interior, não é diferente de onde eu venho. Tem muito relacionamento, é indicação. E eu precisava construir isso. E o meu trabalho é muito assim, João. Enquanto você não me conhece, ou você não assiste um vídeo meu, ou não vê um comentário de alguém, a primeira intenção é repelir. Até porque bem antes, quando eu terminei a faculdade de economia, eu pensava em ser psicólogo, porque psicólogo para mim era uma autoridade. Falou, o psicólogo, o cara vai me analisar. E eu fui galgando um caminho onde eu fiz várias outras formações e não fiz a psicologia em si, mas essas formações fazem a mesma coisa que eu percebia antes no profissional, eles veem em mim hoje. Falam, o cara vai me analisar, né? Mas aí quando começa a conversar comigo, ele percebe que não é bem assim. Então, claro, mas foi um trabalho, né, difícil. Eu estou aqui há 2 anos, então agora que eu tenho bastante indicações, eu tenho os depoimentos, já quebramos o gelo, eu faço eventos, né? Que eu gosto muito disso. Eu gosto do contato com o público. Eu amo fazer a terapia 1 a 1. Eu sou bom em fazer isso, eu gosto de fazer isso. Mas o contato do público não tem preço. Porque quando você está com o público, aquilo que de repente você precisa resolver em você, talvez a solução está na outra pessoa. E aí nós nos unimos. E eu aprendo com todos vocês. Então isso é empolgante. Quem vê nas minhas mídias vai ver lá os vídeos, vai ver eu gosto dos abraços, da renovação, né? E foi quebrando esse gelo e aí foi ficando um pouco mais popular. Pessoal, acho que... Porque hipnose, hipnoterapia, eu como economista posso falar isso, ela é uma terapia de resultado. É claro, a gente percebe, o profissional fez tal coisa. Profissional em qualquer área. É possível de fazer um deslize e distorcer muitas vezes. Acontece em todas as áreas. Mas a hipnose, como diz um cliente meu, ele é engenheiro, um cara que esteve no exterior há muito tempo e estudou muita meditação. Ele chegou para mim e falou, Saulo, comece a falar do teu trabalho como o seguinte, você não faz hipnose, teu trabalho é uma deshipnose. Porque hipnotizado todo mundo já está. A mídia já faz isso, a política faz isso, o marketing faz isso. O marketing é a sugestão direta. Exatamente. E o teu trabalho é ensinar. E é muito isso, João. É eu ensinar você como que a tua mente funciona, como que eles utilizam isso para condicionar você e para que você decida. Nesse momento você não está decidindo nada, me desculpa, mas por mais que você está olhando não acredita em mim, pesquise. Se aprofunde mais, que você vai perceber que o que eu falo eu sei porque aconteceu comigo. Com essa bagagem a passar, há um marketing
não tem outra palavra, não é, se eu disser assim, há uma influência, não, há um marketing, não, há uma educação. Já te viste algures numa plateia? Não, a tua pessoa, tu ao estares, já te viste na plateia? Sim. Qual é a sensação? Principalmente, João, que esse processo que eu estou agora... Entendeste agora a sequência? Eu fiz o corta, complementas essa... Quem me olha hoje, o Saulo gravando vídeo, fazendo entrevista, fazendo uma palestra, fazendo treinamento. Quem me conheceu há uns anos atrás, eu era aquele vendedor que eu ficava atrás do computador, não conseguia olhar você no olho. Então, na plateia, muitas vezes eu vejo aquele que está lá no cantinho, aquele que quando eu passo perto, esse era eu, tá? Então, eu vejo muito isso, né? E aí um gancho também para falar de novo da hipnose, a hipnose causa isso em você. Porque vamos dar um exemplo, você sabe disso, você grava vídeo, você sabe o potencial que tem. Hoje é diferente, o marketing, o nosso trabalho, aqui eu estou promovendo o meu trabalho, você está me dando essa oportunidade, né? Mas por que isso? Porque o teu cérebro não diferencia se ele está vendo eu por um vídeo ou se ele está vendo eu ao vivo e a cores, as microexpressões faciais. Só que a pessoa, primeira vez que você olha para uma tela, você trava às vezes. Você fala, não, mas eu vou ficar olhando para aquilo ali, né? Tipo, porque é normal você ver a reação da outra pessoa. Não é normal você olhar lá, eu não sei o que a pessoa está fazendo. Nesse momento pode estar, né, comendo, pode estar assistindo outra coisa, pode estar jogando. E isso incomoda. Mas comece a perceber se isso te incomoda, provavelmente vem julgamentos. E agora perceba qual é esse julgamento, quem são as pessoas que estão te julgando. E aí você começa a desconstruir essa timidez, essa trava, porque essas pessoas que você acredita que elas estão te julgando, não estão nem aí para você, cara. Elas estão preocupadas com o problema delas. E isso é um condicionamento que você tem. Então a hipnose começa a destravar de várias maneiras. Ela é um desenvolvimento pessoal extraordinário. Então vamos falar da uva agora. Assim, você já viu o rótulo, tá? Eu já identifiquei o sal fluido, estruturado e com cabedal e couro, digamos assim. Portanto, ele é fluido. Ele é um destilado, tá? Assim, ele é para um lado do brandy, bourbon, conhaque. Portanto, é assim que eu identifiquei. Como vê, não é só uvas, mas tem todo um processo de colheita, produção, maturação, fermentação numa barrica de carvalho velho e depois de um bom estágio de 1-2 anos, quiçá 7-12 anos em barrica de carvalho, sai um fluido com uma estrutura pessoal, tá? Saulo, então é assim, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Um livro, inclusive eu tenho escrito um livro, tá? Eu não publiquei ele ainda, mas o nome é Rumo para a Minha Vida. Rumo para a Minha Vida. Rumo para a Minha Vida. Esse nome veio de uma metáfora que está no livro do Christian Barbosa, é a Tríade do Tempo. É um livro extraordinário, tem muitas metáforas lá. E lá tem uma metáfora que trata sobre a questão dos objetivos. E ela é muito cirúrgica naquilo, sabe? Então eu produzi um livro, onde eu tenho até um curso online, onde trata ferramentas de coach, programação neurolinguística e hipnose. Com mais de 8.000 horas de atendimento, eu como economista, eu fiz toda uma estatística, projeção das principais pacientes, quais que eram as demandas, quais que eram os resultados, e eu criei um protocolo, as principais ferramentas do coach, programação neurolinguística e hipnose. Porque para você que está começando, talvez tenha curiosidade, para você não precisar fazer tudo de uma vez, tem um curso no YouTube meu, gratuito, que eu estou lançando, ele vai ter aulas, toda semana está tendo aula lá, onde tem todo um processo. Você passa por uma terapia, você aprende as técnicas e você pode aplicar depois. Porque eu mensurei de todas essas horas, então agora já até me perdi de tanto que eu falei. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom, agora vamos à pergunta que já é categórica e tradicional, tá? Um comum mortal chega à frente do profissional Saulo / comum mortal Saulo de Paula, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Segurança e credibilidade. Isso é uma coisa que às vezes eu até penso assim, cara, quando eu me for, como que eu vou ser lembrado, sabe? Tipo, é aquele cara onde eu me sentia seguro. Eu tinha um problema, e eu amo o problema, eu sempre falo isso, eu resolvi o problema desde muito cedo, principalmente com o problema dos outros.
que deu o olho de fora. Mas eu quero principalmente ser lembrado assim, que aquele cara que é o fio do bigode, é o ponta firme, é o cara da credibilidade, sabe? Saulo, considerações finais. O que é que tu aconselhas para a nova sociedade, para o novo ambiente pós-pandemia? Para o geral, assim, um pensamento, uma frase ou uma máxima global, analítica de um profissional. O que é que tu recomendas para a nova realidade? Hoje o que eu vejo para a nova realidade, e já fala-se muito isso, João, tem uma palavra que é humanização. Nós vimos lá na palestra do Rufino, e humanização no sentido de, principalmente as empresas que eu presto as consultorias, é você olhar para o funcionário e para o cliente como parte de um todo. Como que eu, como empresa, vou contribuir para que eles estejam melhores e para que ambos, um complemente um ao outro e me traga o resultado. Porque a empresa precisa de resultado, e isso é bom, é positivo, precisa crescer. Mas a palavra é como que eu vou englobar tudo isso. E aí que entra o meu trabalho. Todos somos um. E aí eu tenho entrado nas empresas, onde entro nos setores e eu vejo pessoas que não estão rendendo. Porque ela não está rendendo porque ela não está bem. E aí uma vez que ela começa o processo de terapia, o processo de desenvolvimento, ela entende. A empresa vai ganhar, os clientes vão ganhar. Tá? E isso que seja possível de estender até para os clientes. Então a palavra é humanização, com certeza. Saulo de Paula foi nosso entrevistado hoje, uma bagagem daquelas, um conhaque bem envelhecido. Vamos falar de um conhaque bourbon lá para os Estados Unidos e vamos falar assim daquela época bem tradicional, antes da Guerra Civil Americana. Tem uma estrutura de carvalho americano. Saulo, obrigado por teres vindo à minha entrevista, ao meu programa, tá? Muito aprendizado, muito know-how e muitos conselhos. Oi, meu nome é Carla Souza Farrapa. Hoje eu vim apresentar finalmente para vocês o nosso projeto Além do Salto. Estou aqui na companhia dos meus ursinhos, porque sozinha eu não gosto de falar, então eu gosto de falar sempre com muita gente perto, para contar para vocês como que iniciou. Tá? A gente parei aqui por acaso nesse lindo café que acabou de ser inaugurado, Florata Café. Aconselho, muito bom o café e os doces e os salgadinhos, tá? Falando isso para eu conseguir ficar mais calma e contar como é que funciona o Além do Salto com mais tranquilidade. Então, há um tempo atrás fui convidada para fazer um projeto de uma amiga minha, de duas amigas minhas, que era Mulheres que Acontecem. Quando eu fui convidada, eu falei para elas, olha, eu tenho uma ideia de escrever um livro contando história de mulheres, porque o meu trabalho, dentro do que eu faço no escritório de advocacia, eu conheci muitas mulheres poderosas, com histórias poderosas, e muitas dessas histórias me ajudaram a ser quem eu sou. Tá? Então essas histórias ajudam pessoas. Quando eu fui fazer esse projeto com elas, eu fui meio assim, vou fazer, não vou fazer, acabei indo na segunda edição do processo delas, do projeto delas. No momento que eu sentei falar de mim para uma câmera, que nem eu estou fazendo agora, desde de todos os momentos que me levaram a ser quem eu sou, e venho todas as histórias de todas as mulheres e pessoas, no geral, que eu conheci, que me levaram a ser quem eu sou, eu imaginei o meu projeto lá atrás. Então, a minha inspiração foi delas. A questão de umas 3 semanas, eu participei de uma palestra do Geraldo Rufino, e ele falou uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu sempre pensava, nossa, mas eu quero fazer uma coisa que antes era escrever um livro, e hoje é fazer um projeto para passar como uma série, para passar como um legado, para deixar para as pessoas, para a família, para as pessoas que vão assistir no futuro, contando a história da mãe, da avó, dos filhos, né? Histórias de família. Esse legado, eu pensava, mas eu fiz isso lá atrás, eu vou fazer igual.
Será que esse fazer igual eu estaria fazendo correto por estar fazendo uma coisa não igual? Porque cada um tem uma visão, cada um pensa de um jeito. A minha visão é diferente daquela com a qual eu fui tratada e o meu processo foi feito. Porque eu tenho algumas outras coisas junto comigo que vão fazer com que se torne diferente, né? Mas voltando ao Geraldo Rufino, o Geraldo Rufino falou, tudo na vida é copiado, você não faz nada inédito. E realmente, a gente sempre copia. Eu estou num café que, graças a ter muitos outros cafés, ele vai se tornar um café de referência, dá para ver por toda a delicadeza, as cores, o amor com que isso aqui foi tratado, é diferenciado de A, B ou C. Então, o meu projeto, ele nasceu da minha vontade de fazer com que as pessoas se olhem e vejam o que elas são internamente e que esse interno, ele se expanda e se torne externo e que mude teu modo de vestir, pensar, agir, o modo como você pensa em relação à tua família, o modo como você pensa em relação ao amor, ao trabalho, as coisas que você tem como prioridade dentro da tua vida. Então, essa semana que passou, a gente foi dando spoilers ali. Por que que eu fiz esses spoilers ali, junto com a Nalie, que me ajuda muito, e a minha assessora, ela nossa, a ideia dela foge a minha, é muito mais nova, então o conceito é bem diferente, sempre aprendo com os jovens, porque as pessoas jovens são 1000 vezes mais rápidas do que a gente na tecnologia e tudo que nos barras. O que a gente fez? Eu tinha uma ideia assim, o que é o Além do Salto para mim? Tá? Além do Salto vai contar a história da menina, da criança, do adolescente, da mulher e da jovem senhora, né? Vamos contar isso em etapas, porque você não é nada se você não buscar a tua menina interior, você não é nada se você não conhece a tua criança interior. Aí tem toda a fase do adolescente que te traz tantas rebeldias, revoltas, indecisões, entendimentos que você não tem, coisas que você vai aprender. Quando você se torna mulher, você se torna, eu acho assim, um período muito divino para a mulher. Ela se conhece, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa em relação à vida, a pessoas, ela sabe quem ela quer amar, ela sabe como ela quer ser amada, ela sabe o que ela quer trabalhar, ela sabe aonde ela vai com tudo isso. Mas é uma bagagem grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita... como é que eu posso falar? Você tem que se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter dedicação para o teu trabalho, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus sobrinhos, para os teus afazeres, para aquilo que você quer ajudar socialmente, para N situações que você quer na vida para fazer. E finalmente lá, quando você já passou para a terceira idade, que a gente fala terceira idade, mas eu acho que é a melhor idade, quando você já passou por todas essas fases e você tem uma carga, uma bagagem, um conhecimento que ninguém tira de você, e esse conhecimento, essa carga, essa bagagem também tem que ser repassado, né? Então, Além do Salto, ele quer falar com você, mulher, em qualquer fase da tua vida, em qualquer momento que você esteja, em qualquer trabalho que você esteja, mas que você queira deixar um legado, que você queira passar sua história, que você queira que as pessoas conheçam a tua história e saibam para que você veio, tá? Não interessa a idade, não interessa o que você faz, não interessa se você não tem uma empresa, você trabalha para alguém, você tem um legado. Se você não tem uma empresa, não trabalha para ninguém, mas é esposa, mãe, é um legado. Se você decidiu que nem eu não ter filho, não ser uma esposa novinha, eu casei com 43 anos, vocês vão ver minha história aí. Casei com 43 anos, fui buscar meu marido em Portugal, todo mundo brinca, mas foi uma relação que aconteceu na nossa vida e já tem 11 anos que a gente está junto. Tudo isso é história de vida para passar. Então, às vezes você escuta, mas eu já estou com 40 e poucos anos e não casei. Eu casei com 43. Você não tem filho? Eu adotei. São certas situações que alguém passou, alguém vivenciou, alguém teve a oportunidade de viver aquilo que você pode, nem é copiar, mas é se basear naquilo para você poder tirar
a tua situação mais leve, fazer com que o teu momento não seja tão difícil quanto o momento daquela pessoa, mas que a tua vivência seja a melhor possível. Aos poucos, ao longo dessa semana, a gente vai falar mais sobre o projeto, tá? E vamos ter uma live de abertura do projeto, onde eu vou convidar 10 pessoas, 10 mulheres, para contarem 10 histórias, né? Eu vou explicar para essas pessoas como é que vai funcionar. Ao longo da semana também eu vou explicar como é que vai funcionar o projeto em si. Agora é só para vocês entenderem do que se trata o projeto. E essas pessoas vão poder contar a história delas, a gente vai poder ter isso gravado e a gente vai ter um site, vai ter uma folha, vai estar no YouTube. E o meu projeto é ir para uma TV, pôr isso numa TV. E quem sabe, eu sonho muito grande, eu não sonho pequeno. Eu assisti uma novela que a Suzana Vieira falava Think Big, pense grande, porque não dá para pensar pequeno, a gente não é pequeno, né? A gente não nasceu pequeno, a gente é partícula de Deus, a gente é muito maior do que a gente imagina. Então não vamos pensar pequeno, né? Então um projeto é grande, é ambicioso e vai dar certo. Conto com vocês para que dê certo, porque sozinha eu não faço nada, né? Conto com a minha equipe, conto com as embaixadoras, que é um detalhe do projeto. Está ficando longo o vídeo, mas a gente vai dividir ele. Um detalhe do projeto é que em cada cidade, estado ou país, porque a gente já tem embaixadoras em Londres, já tem em Portugal, já tem na Dinamarca. Então as embaixadoras, elas tragam histórias também dessas pessoas que não são do Brasil. Eu estou em Guaratuba, tenho em Curitiba, tenho em Florianópolis, tenho no Rio Grande do Sul, tenho em Aracati, tenho em N lugares. Pessoas que têm histórias para contar. E é uma corrente do bem. Assim, uma vai falar para outra vai falar para outra. E quem sabe essa minha ideia de escrever um pequeno livro aí de 100 páginas se torne um evento de milhões, tá? Eu penso grande, eu gosto de pensar grande. Então, Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto. Espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixonei. E espero que a gente cresça junto, né? Que junto a gente é mais forte, né? Beijos, tchau, tchau. Ok, então vamos mais uma história. Tokaji. O que é Tokaji? Tokaji nada mais é que um vinho de sobremesa produzido na região de Tokaj, Hungria. Tokaji é um vinho de sobremesa um dos mais caros do mundo, exatamente devido ao seu processo de elaboração muito específico e muito controlado. Uvas que se sujeitam a uma podridão nobre, tá? Em que de alguma forma resulta em vinhos muito doces. Tem uma produção muito limitada, muito exigente e lá está, essa podridão nobre faz com que tenha um cuidado muito específico e muito cuidado na região da Hungria. Estes vinhos são muito caros exatamente pela elaboração muito cuidada por parte dos produtores. Estas e outras histórias no meu YouTube, Uvas e Personalidades, e acompanhem porque o considerado Tokaji o vinho dos reis, exatamente por isso, desde o século XV que de alguma forma é elaborado e consumido como sobremesas reais. Estas e outras histórias no meu YouTube, no Uvas e Personalidades, sigam lá e até um próximo programa.